Quando você não tem um fundamento para dizer o que é certo e o que é errado, você não melhora a situação de, tipo, não, tá, agora a gente vai resolver racionalmente? Não. Na realidade, quando você perde o parâmetro para decidir essas coisas, o que é uma coisa boa, o que é uma coisa ruim, você faz com que todo mundo não tenha outra alternativa a não ser cair no pau para resolver. Porque, assim, no início da modernidade ainda tinha a razão, né? Então, tipo assim, não, vamos ser homens, vamos ser cavaleiros aqui da racionalidade, discutir, não sei o quê. Cara, mas isso vai se perdendo muito rápido ao longo da modernidade. Até que a gente chega no século XX. Cara, e no século XX é só resolvendo tudo no pau. Por quê? Porque você não tem parâmetro para dizer o que é bom e o que é ruim. Até que você chega nas ideologias totalmente fascínoras do século XX, em que simplesmente assim, cara, tipo, dane-se, eu posso pegar e praticar o genocídio para acabar com um grupo inteiro que eu acho que, assim, que tá me atrapalhando aqui. Foda-se. É. E isso é muito concebível num mundo que não tem mais parâmetro, nem racional, assim, ou talvez uma racionalidade muito fria, né, que leva você a eliminar pessoas sem sentir nada. Mas uma racionalidade totalmente desprovida dessa conexão com o que é bom e o que é ruim, né, assim, porque, tipo, tá, pode ser muito racional eliminar pessoas, cara, mas assim, não, se você tá utilizando qualquer tipo de parâmetro que não é razão pura, obviamente você vai ver que tem alguma coisa de errada e extremamente desumana nisso. Mas se você não tem mais esse parâmetro, não tem nada de desumano, é só um projeto contra outro, um projeto político contra outro. E aí? Quem é que tá certo? É quem vencer. Entende? Então, tem vários autores que falam sobre isso. Só pra colocar os pingos nos is, antes que alguém me acuse de estar dizendo que o McIntyre fala coisa que ele não tá falando, isso que eu tô falando não é dito pelo McIntyre, isso que eu tô falando é dito por outros autores. Por exemplo, John Vervaeke, que a gente viu o curso e lançou um livro há pouco tempo. Tem o Eric Feiglin, que é o autor lá do início do século XX, que está estudando essa esfera filosófica ali do início do século XX que produz os totalitarismos. E então eu estou tirando isso desses caras, estou fazendo uma extensão do argumento aqui, não é o McIntyre que diz isso. Mas entendeu? Ficou confuso ou tu sacou? Não, isso me remeteu à questão de confundir, de justificar os meios pelos fins, né? Assim, tá, eu sonho ter um país utópico, etc, etc. Mas se isso implica eliminar um povo, se isso implica eliminar pessoas, etc, né? Em nome da narrativa defendida por um grupo, aquelas atrocidades se tornam justificáveis. Então, Sim. sei lá, seria uma espécie de busca de realização dos seus desejos sem a preocupação com através de quais meios, né? Sim. E na verdade a gente estava falando de virtude, de prática da virtude, de ter princípios de coerência que organizem propósitos de vida mais amplo e etc. E a prática da virtude é um fim em si, né? Você não pratica uma virtude necessariamente para ter algo depois. Ser honesto, por exemplo, já é um fim em si. Mas ao longo de algumas partes do livro, eu acho que o McIntyre fala um pouco disso, assim, em outras palavras, usando outros termos, mas sobre como o consumo de pessoas, né? Como pessoas começam a ser consumidas e tudo se torna meio que consumível a partir dessa ausência de critérios impessoais para se guiar as suas escolhas, né? Tudo fica... Ele até fala que, por exemplo, essa impessoalidade, quer dizer, ou melhor, essa ausência de critérios impessoais, essa impessoalidade mesmo, na definição daquilo que você diz que é virtuoso ou não, acaba colocando no mesmo balaio relações manipuladoras de relações não manipuladoras. Porque se você não tem um princípio que defina o que é uma relação saudável, o que é uma relação harmoniosa e de respeito mútuo, o que isso significa? Toda relação é igualmente válida, então você está botando em pé de igualdade relações de manipulação. Não sei se você se lembra dessa parte, mas foi uma parte que eu achei bastante interessante. Sim, botando em pé de igualdade relações manipuladoras de relações não manipuladoras. Porque toda relação passa a ser o quê? Passa a ser um meio através do qual eu busco a minha satisfação pessoal, por exemplo. Então eu me relaciono com tal pessoa, pouco importa se
essa pessoa está desconfortável diante dessa discussão, ou está desconfortável diante dessa situação, a pessoa se torna um fim de satisfação nos próprios desejos, né? Sim. Então... Tu sabe onde que eu via essas coisas, esses tópicos que a gente abordou por último aqui, talvez os dois últimos bate-volta que a gente teve aqui? Tu sabe onde que eu via muito tudo isso? Naquelas aulas de ética que tu foi... Cara, porque é muito engraçado, assim, se você começa a fazer perguntas para as novas gerações agora, você vê que talvez elas estejam mais dentro desse negócio que a gente está falando aqui do que a gente tá, porque eu acho que a cada geração você mergulha mais nessa marola epistêmica, filosófica, nihilista, sabe? E aí... Nessa marola epistêmica de vale tudo, no sentido de vale o que eu quero, vale o que eu penso. E aí, assim, eu lembro de uma vez, eu acho que isso aconteceu pelo menos 2 vezes, em 2 turmas, né? Em 2 semestres diferentes. De eu falar pra galera assim, olha, galera, se vocês estão dizendo que o relativismo, né? Porque uma das consequências de tudo isso que a gente tá falando é o relativismo, né? Eu acho que a gente não usou essa palavra até agora, não lembro, mas basicamente relativismo, né? Sim. É a ideia de que tudo é relativo à própria cultura ou à própria pessoa. Não tem um parâmetro objetivo. Aí eu falei assim, galera, mas olha só, vocês estão se achando muito inclusivos porque vocês estão sendo relativistas, mas assim, se vocês pensarem bem, se vocês são relativistas, vocês não podem ter parâmetros objetivos. Assim, as pessoas que querem criticar o que vocês gostam, elas não vão ter parâmetro objetivo para criticar. Mas vocês também não vão ter parâmetro objetivo para criticar o que vocês não gostam. Por exemplo, exatamente. Seja relativista e critique o nazismo. Seja relativista e critique qualquer tipo de genocídio. Cara, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Exatamente. Porque o nazismo, ele é um projeto ideológico totalmente nefasto. Não só porque, você poderia dizer que o Hitler o Hitler e os outros caras lá criaram uma ideologia muito maluca, misturando um monte de coisa sem sentido. Ok, mas eu não tô falando disso. Tô falando assim, para além de fazer sentido ou não, a questão do nazismo não é que ele faz sentido ou não. A questão do nazismo é que ele é um projeto extremamente desumano e nefasto. Só que você só consegue chegar a essa conclusão se você tiver algum tipo de parâmetro sobre o que é humano. Exatamente. Ou seja, você tem que ter um parâmetro, e ter parâmetro já é não ser um relativista. E aí eu falei isso na aula, a galera ficou meio assim, meio tipo, meio bugadona. Uhum. E aí no final um guri falou assim, não, mas olha só, eu não tô dizendo que o nazismo é objetivamente errado. Eu tô dizendo que o nazismo é errado porque os parâmetros são meus. De acordo com os meus parâmetros, ele é errado. E pronto, acabou. Eu falei assim, tá, mas e se tiver um nazista aqui na sala e ele falar assim, não, mas de acordo com os meus parâmetros é certo. E aí? Se você diz que não existem parâmetros para decidir o que é certo e o que é errado, então você tá me dando tanto o direito de estar certo quanto você tem o direito de estar certo, entendeu? E se você também está dizendo que a razão ela não é suficiente para chegar nesse parâmetro, então você não está deixando outra escapatória a não ser cair no pau para ver quem vence e quem impõe a narrativa. E, cara, essa é a história do século XX. Essa é a história do século XX. É você desistindo de qualquer tipo de parâmetro objetivo e metafísico. O metafísico aqui que eu estou usando é no sentido da religião. Então você desiste do parâmetro metafísico, que não tem mais. Você desiste também do parâmetro da racionalidade, que era da modernidade. Ou seja, você não pode usar nem a religião, nem a filosofia, nem a lógica para dizer que está certo ou errado. Então tu vai usar o quê? O pau. O pau nesse cara. No duplo sentido. Pô, esse corte vai ficar maravilhoso. O pau no sentido de arma, guerra, entendeu? Tu vai ter que cair no pau com os outros. Arma. Vai usar a baguete pra medir. Não, mas entendeu? Pô, você não resta outra alternativa. Vira faroeste. Tu saca a arma, porque o gatilho mais rápido ganha. Um princípio que não é sustentado por boas razões, ele se esfacela, né? Ele não tem autoridade. Fica completamente aleatório, né? É porque eu quero. É porque eu quis. É porque isso. Mas eu discordo. Se não há uma boa argumentação para sustentar aquele princípio, ele perde a sua autoridade. E a partir do momento que as pessoas dizem que tudo é relativo, né? Voltando ao relativismo, e de que é só uma questão de ponto de vista, então você
ele fica destituído de autoridade. Por exemplo, a defesa da vida como um fim em si. Uhum. Assim, você está dando exemplos de como que essa argumentação levada ao extremo conduziu a guerras, né, a genocídios, a ideologias totalitárias e etc. Mas mesmo no dia a dia, se você não tem um parâmetro, por exemplo, para definir o que é uma amizade. Por exemplo, eu vou dizer, uma amizade, ela demanda reciprocidade. Eu gosto do meu amigo gosta de mim. Se eu gosto da pessoa, a pessoa nem olha na minha cara, eu não posso entrar na categoria amizade. Tá, mas eu gosto dessa pessoa, essa pessoa gosta de mim, mas você confia nessa pessoa? Essa pessoa, em momentos em que você precisou, ela estava ao seu lado? Claro que eu não estou entrando no mérito aqui, gente, de que amigos erram, pessoas brigam, pessoas dão bola fora. Não estou entrando nesse mérito, todo mundo é humano, todo mundo erra. Mas, trazendo esse exemplo, né, de o que define uma amizade? Como é que você diz que alguém é seu amigo ou que alguém não é? Tem que ter algum critério, cara. Se não tem critério nenhum, o Zezinho da esquina, ou o Felipe, ou uma pessoa que eu conheço há 25 anos e que tá do meu lado me apoiando e nos momentos difíceis, na alegria e na tristeza, há 25 anos ao meu lado, e o outro que não tá, tudo vira tudo. Você não tem nem como definir o que é saudável, o que não é saudável. Você entra num mar completamente caótico de experiências sem significado, né? Então o que é um casamento feliz? O que é um casamento infeliz? Mas tem várias formas de amor. A pessoa pode ter um relacionamento aberto, a pessoa pode não ter, ser mais monogâmica, ser poliamor. Ok, tudo bem. Mas tem que ter algum tipo de denominador comum, nem que seja o consentimento de ambas as partes de se relacionar daquela determinada maneira, né? Senão uma pessoa tá fazendo uma coisa pelas costas da outra e aquilo não implica em estar fazendo algo por debaixo do pano, ou não, né? Nada vai ter algum valor, né? De manter a palavra, por exemplo, de manter um acordo.